Eu vou tentar falar mais alto. Se não melhorar, a gente pode pedir um microfone. Né? O título da apresentação é Crime Organizado, Terrorismo e Controle de Homicídios. O argumento central que o Glaucio quer desenvolver aqui é a possibilidade de controlar o número de homicídios a despeito do crime organizado com políticas inteligentes e de prevenção, mais do que com demonstração de força e políticas repressivas. A apresentação tem 3 partes. Um primeiro momento, nós vamos tratar da relação entre os ataques, né, ocorridos em maio em São Paulo, e, na verdade, não como um fenômeno isolado, caso paulista, mas como um fenômeno mais geral, que vem ocorrendo há vários anos em várias capitais do Brasil e também fora do Brasil. Quais são as características, então, específicas, né, desse fenômeno e quais as características que compartilha com esses outros fenômenos? Em segundo momento, nós vamos ver como, digamos assim, essa característica central mostra que essas ações são ações de imitação, de um certo aprendizado e não necessariamente com planejamento, né, e execução. E um terceiro momento, o Glaucio pretende comparar com outros casos, principalmente, né, não casos externos, mas também casos latino-americanos, né? Vamos falar da Venezuela e de Bogotá, na Colômbia, políticas que deram resultados nos anos recentes. Pode passar, por favor? Bom, uma primeira característica é essa. Não é um fenômeno paulista, é um fenômeno mais geral. No Rio de Janeiro, nós temos várias ações que foram comandadas também de dentro de presídios pelo Fernandinho Beiramar. Especificamente, nós temos 2 momentos, ele teria mandado parar a cidade, teria ordenado também um ataque a tiros ao Palácio do Governo, sede da Prefeitura, esteve à frente de várias rebeliões também ocorridas dentro do complexo do Bangu, e também mandou matar inimigos do terceiro comando, inimigos seus. Portanto, também vemos em outras capitais do Brasil que essas ações de intimidação da população têm ocorrido em várias capitais, como Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo. E também não começam recentemente, né? Temos mais de uma década, em alguns casos. E o que esses tipos de ações indicam? Indicam que há um aprendizado, ou uma ocorrência de certas ações por imitação, especificamente a ação de queimar ônibus, que é um comportamento, na verdade, que vem inclusive de outros tipos de movimentos de protestos, como os movimentos de protesto chamados, né, mob behavior, movimentos de massa. E aí o Glaucio faz também uma comparação com os movimentos recentes na França, né, em 2005, onde em 2 dias apenas foram queimados 800 e poucos ônibus. Pode passar, por favor. Casos ocorridos no Rio de Janeiro e em Vitória. Em 30 de setembro, o Rio também parou, né? O comércio fechou, o prejuízo foi calculado em 130 milhões. Quais foram as ações específicas? A extensão também foi grande, como no caso de São Paulo, perto de 40 bairros. 800 mil e 1 milhão de pessoas ficaram sem transporte. E também as universidades e várias escolas fecharam. Outras organizações também têm comportamentos parecidos, né? Em 24 de fevereiro de 2003, no Rio de Janeiro, também 20 ônibus foram queimados, 13 pessoas feridas, comércio fechado por ordens do tráfico, né? Ações que se seguiram nos meses seguintes também. Esse relato é de uma jornalista, né? Em 1º de março de 2003. Passam por nós supermercados saqueados, lojas fechadas, ônibus queimados, granadas explodindo em frente a prédios luxuosos, viaturas de polícia rasgando as ruas da cidade, trânsito parado, população em estado de alerta. Um verdadeiro cenário de filme no ar que tem sido o Rio de Janeiro nesses últimos dias. Também no Espírito Santo, verificamos que o comportamento de incêndio de ônibus já tem se institucionalizado. Nós temos aqui vários casos. Em 2004, o primeiro, 24 de novembro de 2004, 10 ônibus foram queimados. Em 2004 também, novamente, houve uma outra onda de ataques a coletivos que obrigou o governo do Estado
a pedir a ida do Exército e da Força Nacional de Segurança para a capital. Foram ataques também, novamente, a 10 veículos. Em março de 2006, outra vez, mais coletivos foram queimados. E, não só em Vitória, mas na região metropolitana, também em 16 de junho de 2006, novamente, coletivos foram queimados. Qual é o padrão que se evidencia? Nos períodos anteriores, né, a queima de coletivos não tem grandes ações, né, a queima de coletivos se concentra em dias específicos, tem picos, né, então 1, 2 dias, 3 dias, né, de grande movimentação, e depois também cessam. Esse padrão ocorre, né, nesses vários eventos em Vitória, no Rio de Janeiro, também em São Paulo, né. Aqui, algumas informações. No local do incêndio, os bandidos deixaram um bilhete que foi entregue à polícia. A maneira também de realizar o incêndio, eles pedem que a população, as pessoas que estão dentro do ônibus saiam do ônibus. Parece ser um padrão também, não verificado em todos os casos, mas em alguns casos. Por último, a relação desses eventos com rebeliões em prisões também é um padrão. Aqui, a polícia capixaba investiga se os ataques têm alguma relação com a rebelião na casa de passagem de Vila Velha, que foi iniciada na quarta-feira, essa mesma semana. Durante o motim, os presos queimaram o corpo de um colega e mantiveram 6 reféns. E, por último, também digamos assim, característica da repressão. A Força Nacional de Segurança enviou 80 homens ao Espírito Santo para tentar controlar as rebeliões no Estado. Também isso faz parte do padrão, digamos assim. Em São Paulo, esses dados são do Observatório Social da América Latina, né? Nós temos o número de mortos que chega a 94. Então, uma característica importante também deste evento é o número de mortos, diferente de outros, né? Dos quais 4 civis, 8 agentes penitenciários, 6 policiais civis, 38 suspeitos, 22 PMs e 3 guardas civis metropolitanos. O número de ataques, aproximadamente 272 ataques, sendo 146 a forças de segurança, 95 ônibus queimados, 30 instituições bancárias que foram atacadas e uma propriedade privada. Pode passar. Esse gráfico mostra o efeito, né, do efeito PCC no número de homicídios, número mensal de homicídios dolosos em São Paulo. Essas linhas são os anos de 2001 a 2006. As linhas mais claras são os anos mais recentes, que evidenciam já uma queda no número de homicídios. E, especificamente, no mês de maio, demonstra o efeito PCC, que ele interrompe uma tendência de queda em relação aos meses do ano anterior, né? Mas o gráfico seguinte mostra que esse efeito ele foi circunscrito. Né? O número de mortes aumenta nesse mês, mas nos meses seguintes, nós temos junho e julho, eles continuam no processo de queda em relação aos meses do ano anterior. Pode passar, por favor. Uma questão importante, este comportamento, em certo sentido, né, a queima dos ônibus, a queima dos coletivos, eles se evidenciam em outros movimentos com outras características, né, outros participantes e outros objetivos, mas eles se evidenciam em outros locais também, né, fora do Brasil. Nós temos na França, nos 2 dias, né, mais uma vez concentrado em alguns momentos do movimento de protesto, que geraram também momentos em Roterdã e na Bélgica, de queima de carros. Pode passar, por favor. Agora, existem diferenças em relação aos padrões europeus importantes, e a diferença principal está na mortalidade, que é raríssima na Europa. Então, ao mesmo tempo que a extensão da depredação material pode até ser maior, como no caso da França, recentemente, a intensidade do número de mortes é muito, muito menor. O que é importante é que o método é apreendido, a técnica específica. Agora, uma questão importante é uma comparação, né, com entidades federais na América Latina, como vem desenvolvendo o
controle da violência. Uma primeira questão, Caracas. Caracas tem aumentado consideravelmente, né? A violência tem crescido muito a despeito da melhoria das condições econômicas e da melhoria das condições sociais. Alguns analistas atribuem o aumento da violência em Caracas à dura repressão realizada por Chaves, né, depois do mini Caracaço. Entretanto, nós podemos verificar que o crescimento dos homicídios ele não é um fenômeno localizado, não ocorre só em Caracas. Em 17 das 24 entidades federais, vem ocorrendo aumento do número de homicídios. Nós podemos ver no gráfico seguinte que não há evidência de que as causas sejam locais, apenas exclusivamente, da violência em Caracas. Por quê? A correlação entre as taxas de homicídio por 100 mil habitantes em Caracas e no resto da Venezuela é de 0,86, o que exclui explicações locais. Tá certo? As causas são as mesmas causas a nível nacional, ou seja, o 0,86. É claro que é uma margem que não é. Esse gráfico, ele mostra que, ou seja, nas barras nós temos Caracas, certas taxas de homicídio por 100 mil habitantes, e no gráfico de linha temos a Venezuela. Evidente que nós estamos tratando aqui com duas escalas, mas é só uma comparação para ver que quando varia no país, varia em Caracas, no mesmo sentido. Então, quando aumenta em Caracas, e quando diminui, também diminui. Então, que faz parte mais de um movimento geral. Nesse sentido, as ações específicas que foram realizadas em Caracas não explicam nem o aumento, nem a permanência, digamos assim, dos eventos. Entretanto, em Bogotá, sim, nós podemos verificar uma política que tem dado resultado. Que política é essa? Um conjunto de políticas inteligentes que atravessaram 4 administrações diferentes do município vem reduzindo significativamente a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Isso começa em 93, aproximadamente, e interrompe um movimento de subida que vinha desde 1960. Absurdo nas taxas de homicídios. Um país que é um país que vive uma guerra civil há décadas, que tem um crime organizado, né, nesse sentido seríssimo, e um movimento que não é localizado só em Bogotá, ocorre também uma diminuição da violência, tem ocorrido em Medellín, em Cali, ainda que em menor extensão, tá certo? Com a aplicação das mesmas políticas. E nós vamos ver isso nos gráficos seguintes. Primeiro apresentado o número de vítimas de ataques terroristas em Bogotá de 93 até junho de 2001. Esse é o número total. Se vocês podem ver ali embaixo, né, nós temos um total de 647 atos terroristas com 110 mortos, o que representa apenas 3% das ações terroristas levadas a cabo. E nós temos um descenso em relação ao período anterior, que podemos ver nos outros gráficos, em relação ao número de mortos e feridos. Claro, o número de mortos civis é maior. Podemos ver agora o outro. Aqui são os ataques terroristas de das várias facções. E esse gráfico mostra que de todas as facções eles vêm diminuindo os ataques em Bogotá desde 93. Os dados vão só até 2001, mas há evidências de que continua, o descenso é uma tendência que continua. Nesse gráfico, nós podemos ver mais claramente como é desde 93, onde nós atingimos um pico, né, da taxa de homicídios, e que vem caindo significativamente. E no gráfico seguinte, nós observamos que essa tendência, que esse movimento que ocorreu desde 93, interrompeu uma tendência que vinha desde 1960 de crescimento acelerado, né, dos homicídios. Não sei se dá para ver muito bem com o gráfico, mas o primeiro continua em 1960, depois 65, 70, o pico é na década de 90, no ano de 93, e depois essa é uma comparação, na verdade esses dados são de 98, continua
né? O descenso, como vocês já viram naquele outro gráfico, é 2001 e até hoje continua mais ainda. Mas aqui já Bogotá se encontra ao lado, com uma taxa menor que São Paulo, por exemplo, com uma taxa de 49, taxa bruta de homicídios por 100 mil habitantes. Né? Nós vemos que Medellín e Cali são, aqui no caso, as cidades mais violentas, mas que também esses dados, esses números, já vêm sendo reduzidos. Bom, o que nós podemos concluir? Né? Essas políticas que têm sido realizadas em Bogotá, elas compreendem um conjunto de políticas mais de prevenção do que de repressão. Né? O controle de uso de bebidas alcoólicas, distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas após a meia-noite, o controle de trânsito de menores em locais públicos após a meia-noite, o controle de entrada de armas ilegais e uma depuração, no certo sentido, da polícia, né? Compreendem um conjunto de medidas que vêm sendo aplicadas desde 93. E com sucesso, também no que se refere ao número de ataques terroristas e ataques terroristas que levam à morte de pessoas. Ou seja, a despeito do crime organizado, inclusive melhor organizado e mais poderoso do que aqui, a despeito da guerra civil e a despeito dos amplos protestos por parte dos setores da sociedade civil, é possível reduzir o crime, reduzir a violência. Obrigada.